Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver quando devo usar um dissipador no meu transistor. Parece uma pergunta óbvia. Quando o transistor esquentar, mas aí vem a segunda questão. Qual o dissipador usar? Então vou tentar dar uma dica para esclarecer essa questão nesse tutorial. Vamos lá? O ideal é responder a pergunta já durante o projeto do circuito com o transistor, mas essa pergunta pode surgir nos testes do protótipo. Mesmo assim, eu vou colocar 3 situações em que você deve pensar no dissipador. Primeiro, durante o projeto você quer saber se vai precisar ou não do dissipador. Segundo, você tem um dissipador e quer saber se é possível usá-lo. Terceiro, você vai comprar um dissipador novinho em folha e quer saber qual o modelo comprar. Ainda existe um terceiro cenário. Você calculou e viu que não tem jeito. Não vai conseguir dissipar o calor? Então você vai ter que usar uma ventilação forçada. Mas isso fica para outro tutorial. Vou esclarecer na prática. Nada como a prática. No tutorial da fonte linear simples, está na descrição desse vídeo, foi usado um transistor Darlington do tipo TIP 101, dissipando uma potência de 27 watts. Ao ligar na prática, o dissipador colocado não dissipou corretamente o calor. Então eu vi que o transistor vai esquentar muito e cheguei à conclusão que vai precisar um dissipador maior. Então vamos pensar nos 3 cenários vistos antes. Olhando para o circuito da figura, eu preciso responder: esse transistor precisa de dissipador? A principal informação para especificar o dissipador é a potência dissipada no transistor. É essa potência que vai ser transformada em calor lá dentro do chip. E esse calor tem que ser dissipado para o exterior através da condução desse calor para o meio ambiente. Nesse circuito tem essa potência, 27 watts. A pergunta é: qual a temperatura no chip do transistor? A gente diz na junção. Veja o circuito térmico do transistor sem dissipador. A fonte de calor é o chip. Nesse circuito é uma fonte de corrente igual a 27 watts. É isso mesmo. Quando pensamos no calor no transistor, pensamos em um circuito elétrico equivalente. Ele vai obedecer à lei de Ohm, igualzinho um circuito que você está acostumado a ver na eletrônica. Esse circuito possui uma fonte de corrente com o valor da potência dissipada no transistor. No circuito elétrico é corrente, mas no circuito térmico é watt. A temperatura no circuito térmico é a tensão sobre os componentes. Então, a temperatura ambiente de 27 graus centígrados é representada por uma fonte de tensão, mas a unidade é graus centígrados. Entre o chip e o meio ambiente tem uma resistência térmica, que funciona igualzinha à resistência elétrica. Ela vai se opor à passagem da corrente térmica, que aqui é potência watt. Quanto menor o valor da resistência, mais fácil o calor é dissipado para o meio ambiente. A pergunta é: qual o valor dessa resistência térmica? A resposta é simples, está no datasheet. Veja os dados sobre a resistência térmica do tipo 101. Está ali a resistência térmica entre a junção e o meio ambiente. Por isso J e o A. Veja o valor, 62,5 graus centígrados por watt. No circuito elétrico seria ohm. Esse é o dado que precisamos. No circuito térmico, a temperatura na resistência da junção meio-ambiente é a diferença de potencial no circuito elétrico, é a tensão sobre a resistência. Para determinar essa tensão, basta multiplicar a corrente térmica, 27 watts, pela resistência térmica. Isso dá o assombroso 1687 graus centígrados. É um forno. Então a temperatura na junção vai ser a soma da temperatura da resistência térmica mais a temperatura ambiente, mais de 1700 graus centígrados. Definitivamente, sem dissipador para essa potência, vamos ter cheiro de ampere queimado. O dissipador vai diminuir a resistência térmica, facilitando a transferência de calor. Simples assim. Então, essa é a forma de você avaliar se vai precisar de dissipador ou não no seu projeto. A próxima pergunta é: qual o dissipador eu devo usar? É só olhar o diagrama elétrico. Agora temos mais 2 resistências, a do dissipador e a resistência que representa a montagem do transistor no dissipador. É o parafuso, é o isolante, que nesse caso não tem. Sem isolante o calor passa melhor para o dissipador. Enfim, todo esse aparato. Então agora temos 3 resistências térmicas no circuito térmico. A resistência térmica da junção para a carcaça, essa é diferente da anterior. Antes ia direto da junção para o meio ambiente, agora passa pela carcaça do transistor, aquela aba de metal no transistor. A resistência térmica da carcaça para o dissipador, aqui o dissipador é abreviado pela letra H, de heat sinking no inglês.
Vou manter o H, porque é assim que aparece nos datasheets, tudo americanizado. Aqui nessa montagem é direto, só tenho parafuso, e para melhorar a transferência de calor, diminuir a resistência térmica, você deve colocar pasta térmica entre o dissipador e o corpo do transistor, e ainda apertar bem o parafuso. A resistência térmica do dissipador, que não é perfeito, ele não é um curto-circuito para a temperatura, então, quanto menor a resistência térmica do dissipador, melhor. Mas já vou avisando, para menor resistência térmica, maior o tamanho do dissipador e o preço também é bem maior. Vou partir da primeira possibilidade. Eu tenho dissipador. Será que eu posso usá-lo? Você deve olhar o datasheet do dissipador e ver o valor da resistência térmica. Se não souber, procure um dissipador similar, formato e dimensão similares, e use os dados desse similar. O fabricante HS Dissipadores é um dos fabricantes mais populares do mercado. No site deles tem um catálogo excelente. No PDF Dicas do Componente de Professor Bairros, está lá no site www.bairrospd, também tem os principais. Por exemplo, se você tem o dissipador da figura, um dos mais comuns, a pergunta é: será que ele serve? Olhando o catálogo da HS, é possível achar um modelo similar. O importante são as medidas. Outro detalhe é o comprimento. Esse da figura tem 10 centímetros de comprimento, 100 milímetros. Olhando no catálogo é mostrada a resistência térmica desse dissipador, 1,92 graus centígrados por watt. Mas tem um parâmetro a mais, aquele 4 polegadas. Isso indica que esse valor é para o comprimento de 4 polegadas, 10 centímetros, 100 milímetros, que é o padrão de comprimento, que é o comprimento desse dissipador. Então, vamos ver se ele serve. Vamos voltar para o circuito, mas agora eu sei a resistência térmica do meu dissipador. Coloquei lá, ó. Qual a resistência térmica da montagem carcaça do transistor com o dissipador? É a resistência térmica CH, Case Heat Seeking. Veja a tabela mostrando os valores dessa resistência. Veja que a montagem sem o isolador e com pasta térmica, a resistência tem o valor de 0,3 graus centígrados por watt. Vou caprichar no aperto do parafuso e vou usar muita pasta. Claro que esse valor é para a carcaça TO220, que é essa do transistor TIP 101. Pronto! Temos a segunda resistência térmica. Voltando agora para o circuito, temos a segunda resistência, falta a terceira, a do transistor, a resistência térmica da junção com a carcaça do transistor. Não é a mesma de antes. Para saber o valor da resistência térmica da junção com a carcaça do transistor, é só olhar no datasheet. Olha lá, é 1,56 graus centígrados por watt. Pronto, temos todas as resistências térmicas. Veja o circuito com todas as resistências. Agora fica fácil determinar a temperatura na junção. É a tensão na fonte de corrente de 27 watts. Parece uma confusão de unidades. A questão é calcular a temperatura em cada resistência térmica. Veja o cálculo para a temperatura da junção da carcaça. Deu 42 graus. Agora o cálculo da temperatura da carcaça dissipador. Deu 8,1 graus. Esse é o cálculo para a temperatura do dissipador com o meio ambiente. Deu 51,8 graus. Somando tudo e não esquecendo de somar a temperatura ambiente de 27 graus, deu 129 graus. Será que o chip suporta? A resposta está no datasheet. É a máxima temperatura de operação, ou temperatura da junção, que é a mesma da máxima temperatura de armazenamento, 150 graus centígrados. Encontramos antes 129 graus, então o dissipador serve. Mas se você acha que está muito alta e quer melhorar, veja como determinar a temperatura térmica do dissipador para uma condição melhor. Esse é o terceiro cenário. Você vai comprar um dissipador novinho em folha para a temperatura que você especificar. 120 graus está muito alto, então você vai ajustar tudo para 95 graus na junção. Como fazer? Voltamos ao circuito. Mas agora faço o caminho inverso. Tem a resistência térmica do dissipador como pergunta. Agora você sabe a temperatura na junção? 95 graus. É isso que você quer? Veja que a potência não muda, nem as resistências térmicas da junção carcaça e carcaça dissipador. Então as tensões nessas resistências continuarão as mesmas. A temperatura do meio ambiente também não muda. Agora a pergunta é a temperatura no dissipador. A resposta é simples. É a temperatura de 95 graus da junção menos as outras temperaturas. Isso dá 17,8 graus.
Tendo atenção, é só usar a lei de Ohm aplicada ao circuito térmico. Resistência térmica é igual a temperatura dividida pela potência. Isso dá 0,66 graus por watt. É isso que você precisa para escolher o seu dissipador novinho em folha. Agora é só procurar um dissipador que tenha resistência térmica igual a 0,66 ou menor. Sim, menor resistência térmica significa que a temperatura da junção pode ficar abaixo dos 95 graus desejados. E isso pode. O próximo passo é ir no catálogo da HS e escolher o dissipador. Tem uma página no catálogo com um índice remissivo que resume todos os dissipadores, código e resistências térmicas. É só olhar um. Por exemplo, o HS 21575 tem a resistência térmica de 0,56, bem melhor do que os 0,66. Então serve com folga. Veja ele ali. Ele dissipa bem o calor, mas é grandão. Esse índice remissivo está no PDF Dicas de Componentes do Professor Bairros, lá no site Bairros PD. Você viu nesse tutorial todos os cenários para escolher o dissipador para o seu projeto. Espero ter dissipado qualquer dúvida. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!